Alô, amigas, alô, amigos, estamos de volta. Aqui é o Gerson Bem no canal do YouTube do Gerson Bem. Tá certo? Então dê like aí, bota o seu dedinho, curte, compartilha, etc. Bota o dedinho aí, dê like no vídeo, curte o canal, compartilha. E ajude o canal. Então, eu tô voltando. É o seguinte, quero fazer uma avaliação sobre esse período do Internacional com seu novo treinador, etc. Primeiro, não existe nenhum time no mundo que dê certo com uma escalação a cada jogo. Não tem como. Não vai dar certo nunca. Claro, pode até dar certo. Um time, me diz meu amigo Ancélio Brustolin, com quem eu converso, divido muito minhas aflições, etc. Eu tenho um amigo, Ancélio Brustolin, entende muito de futebol. Meu amigo Ancélio Brustolin foi meu colega de rádio muitos anos, né? Grande comentarista esportivo. O Anselmo disse o seguinte: olha, Gerson, você vê lá o Klopp no Liverpool, o Zidane lá no Real Madrid, eles alternam muitas vezes seus times e não muda muito. Sim, claro, claro, sim, e ele mesmo diz isso, né? Concordando, inclusive, com aquilo que eu afirmo, que os times treinados durante muito tempo, com grupos muito, digamos assim, homogêneos durante um período longo, né? Quer dizer, aqueles grupos que ficam com mesmos jogadores durante muito tempo, e com um treinador que é treinador por longo período, e jogadores, mesmo grupo de jogadores durante muito tempo, com variações pequenas, vai tanto acostumando aquele grupo de jogadores e aquele mesmo treinador, que o treinador muda o time eventualmente, pode até mudar mais frequentemente, e o time tem mais ou menos um rendimento igual, né? Igual na sua própria organização, etc. E aí, claro, as variações são mais técnicas mesmo. Porque, claro, quando você tem um grande craque no time, você tira ele, o time perde qualidade. Né? Se você tem um Messi no time, se você tem um, um, um Neymar no time, se você tem um grande craque no time, qualquer grande craque, né? Sempre que você retira esse grande craque do time, o time vai, evidentemente, se você tem o Cristiano Ronaldo no time, você retira esse grande craque do time, o substituto não vai ser o mesmo grande craque, mas a mecânica do time será mantida. Aí o que vai perder é aquela qualidade individual que não será a mesma. Preserva-se a organização. Agora, o problema do Internacional, do técnico Miguel Ángel, né, Ramírez, que chegou agora no Internacional, que traz de bom, que traz de bom, que você observa que o Inter tem essa vocação ofensiva, etc. Etc. Não, que tem essa vocação, um time que tem esse apetite assim para o ataque, para a vocação ofensiva, embora por enquanto, né, poucos gols, né, nessa vocação ofensiva, né, poucos gols desta vocação ofensiva. Então, você vê evoluções no time, você vê evoluções, vê estas evoluções que o técnico pretende dar ao time, mas é difícil ver o time organizado. Por exemplo, vamos pegar o jogo de ontem. Eu tô falando aqui depois de um jogo de 0-0 do Internacional, jogando com seu time titular, já repetidas agora vezes, contra o San José, um time muito frágil, muito fraco, tá lá quase disputando zona de rebaixamento, quase não, disputando, né? O ponto foi importante ontem para o San José, heróico contra o Internacional no Beira-Rio. Bom, e o Internacional não saiu do 0-0 e um time desorganizado. Desorganizado. E não só porque teve muitas substituições, foi desorganizado o tempo inteiro, mas é um time que não se repete, um time que não se repete, não se repete. Toda hora é uma escalação diferente, outra escalação diferente, porque teste, mas testar. E esse time do Internacional, ele já vem jogando, não tem quase ninguém de novo. Agora chegou o Palácios, que é uma contratação do Internacional, mas o time é praticamente o mesmo, é o mesmo time.
que o técnico do Internacional está contratado faz 3 meses. E obviamente que ele vem observando esse Internacional. Então, claro que ele tem que fazer alguns testes. Mas está na hora dele definir um time e ir fazendo testes pontuais. Essa história de múltiplos testes, e alguns, inclusive, me preocupam. Por exemplo, a insistência com o Zé Gabriel, para mim, é uma preocupação. Uma preocupação. Aliás, a fragilidade do sistema defensivo do Internacional é uma preocupação para mim. Se o Internacional se apresentar com tantas fragilidades defensivas assim, na hora de enfrentar adversários mais qualificados, inclusive o Grêmio, que eu sei lá se vai colocar em campo o seu principal time, ou se vai preservar, inclusive pensando só no seu enfrentamento da Libertadores, já que o Grêmio precisa ainda enfrentar mais uma fase dessas eliminatórias antes de chegar na fase de grupos. Mas seja o Grêmio, sejam os adversários que logo ali adiante vêm na Libertadores, na fase já de grupos, né, que é agora no mês de abril, ou seja ali adiante no Campeonato Brasileiro. Enfim, quando chegar a hora ou seja na Copa do Brasil, que agora começa antes, não é nas oitavas, é na terceira fase, quando os adversários forem qualificados, e não os frágeis adversários do Campeonato Gaúcho, São José, Ipiranga, Novo Hamburgo, etc., que o Inter vem enfrentando, né? Quando forem os adversários mais qualificados, o Internacional vai ter problemas. Se o adversário fosse qualificado ontem e não fosse São José, que é frágil, com todo respeito ao Zequinha, querido Zequinha, né? Aqui do Paço da Areia de Porto Alegre, o Internacional talvez tivesse perdido, e talvez tivesse perdido até com problemas, uma derrota com problemas no jogo de ontem. Por sorte, não era um adversário com qualidades para explorar com mais qualidades essas fragilidades defensivas do Internacional, que insiste, por exemplo, em não colocar o Lucas Ribeiro. O Cudê tinha colocado o Zé Gabriel com essa história de que precisa sair jogando, que é a qualidade, etc. O Zé Gabriel, além de não ter dado o desempenho esperado, ainda afundou o futebol do Cuesta. Essa é a verdade do tempo do Zé Gabriel com o Cudê. Esta é a verdade. A volta do Moledo, além de melhorar a zaga, melhorou a zaga, especialmente porque o Cuesta voltou a apresentar o seu melhor futebol, que tinha ficado perdido nos tempos do Zé Gabriel. E quando o Moledo saiu, já com o Abel, que restaurou a dupla Moledo-Cuesta, esse Lucas Ribeiro, que tinha vindo lá da Alemanha, ex-jogador do São Paulo, se apresentou como um excelente zagueiro, e ele não joga. Não joga no time do Miguel Ángel Ramírez. Não entendo por que esse moço que terminou titular da zaga quase campeã brasileira pelo Internacional, excelente zagueiro, melhor zagueiro que o Internacional tem no seu grupo, um jovem zagueiro. O Heitor, uma insistência que eu não entendo. Aliás, dirigentes de futebol internacional, presidente Barcelos, dirigentes do Internacional, da área do futebol, os executivos, vamos tratar de renovar o contrato do Rodinei, né? Porque só Saravia e Heitor é pouco. O Saravia está voltando logo, jogador que mostrou muitas qualidades, mas segurem o Rodinei. O Heitor não dá conta do recado, não. Assim como esse Léo Borges, vamos pensar na lateral esquerda. Porque se a alternativa ao Moisés é o Léo Borges, por favor. Então, está na hora do Miguel Ángel Ramírez colocar um time, fazer repetições desse time. Lá adiante, seu Miguel Ángel Ramírez. Quando você tiver feito muitas repetições de um time e corrigir essas fragilidades defensivas, quem sabe escalando o melhor zagueiro, que é o Lucas Ribeiro, para começar o assunto, né, na defesa, quem sabe você possa começar a fazer outras alterações. Porque senão eu acho muito difícil que o time vá ganhando o corpo necessário, inclusive para desenvolver esse futebol
de posição, etc. Porque senão essa maluquice de um futebol é muito desorganizado. Porque é isso que se viu. Cá entre nós, né, gente? Não vamos nos enganar. O que se viu ontem, por exemplo, futebol desorganizado. Ah, mas no outro jogo, cá entre, mas vamos lá, cá entre nós, não quero repetir o cá entre nós de novo. Mas vamos lá, o Inter está jogando com times frágeis, muito frágeis. Então, os sucessos que o Inter teve, vou repetir, o Inter apresenta melhoras, vê-se no Inter progressos, sim, vê-se, mas também se vê essas coisas. De um time que não se repete, tu vê uma desorganização completa, num time que não se repete. É isso, e que insiste, inclusive, em algumas coisas que não dá. Então, Zé Gabriel para mim não dá, Heitor para mim não dá, Léo Borges não dá, Marcos Guilherme não dá. Por favor, esses aí não dá. Não dá. É isso. E tem que colocar o time titular. Um time, definir esse time. Né? E é isso. E vai lá. Começa a fazer um exercício de repetição. Um exercício de repetição. Para que esse time assimile essa proposta de jogo. Definitivamente. Um time que assimile essa proposta de jogo e definitivamente seja organizado. E, por favor, que escale-se os melhores. Os melhores. Tem alguns jogadores que são os melhores. Por exemplo, esse Lucas Ribeiro. Né? É isso que eu acho nesse início de Internacional com Miguel Ángel Ramírez. E temo essas fragilidades, por exemplo, esses espaços defensivos do Internacional contra um time mais qualificado, que pode inclusive ser no Grenal, são muito preocupantes. Muito preocupantes. Né? Então, pode ser o Grenal, mas pode ser outro jogo que vem aí, da Libertadores, ou outras competições que vão ter times mais qualificados para explorar isso. Tá bom, gente? Dê like no vídeo. Tamo de volta. O canal do Gerson Bem no YouTube. Né? Apoie o canal. A gente volta aí. Tá bom, gente? E sábado tem Grenal, né? A passagem última de um estrangeiro no Internacional não foi nada boa em Grenais, né? O Abelão chegou aqui e já mudou a escrita. Vamos ver o espanhol agora contra o velho de sempre, Renato Portaluppi, que, né, quer retomar agora, né? O Internacional pode dizer o seguinte, já faz 2 Grenais que não perde. Né? Faz 2 Grenais que não perde. E aí? Mantém-se ou não, né, essa escrita aí dos estrangeiros se darem mal? Quer dizer, os estrangeiros não, né? O Cudê que não tinha se dado bem nos Grenais. Vamos ver. É a hora do espanhol nos Grenais. Vai ter que melhorar essa coisa do sistema defensivo. Tá bom, gente? Um abraço.